Buenas, mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E hoje eu tô de volta com o oráculo semanal. Ó, o gato querendo subir na mesa. Suba lá, não venha participar. Vamos lá. Que bom estar de volta. Vamos ajustar aqui para não cair o celular. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vamos puxar aqui. Bom dia, Johnny. Bom dia, Lili. Bom dia, Fábio. Olha que bom. Retornos de oráculo em semana de eclipse, que é coisa arada de retorno sem fim. Daí eu falei, vamos voltar com o oráculo e já emendar nessa energia de retorno e do que aconteceu nessas tramas enquanto eu fiquei aqui offline, entre aspas, não é mesmo? Sabe que uma coisa é muito interessante de se observar quando a gente dá um tempo de certos assuntos. Ter parado de fazer o oráculo nessas 2 semanas, que são só 2 semanas, mas num tempo circular dá para medir, mensurar e vivenciar tantas coisas. Eu percebo assim que sair de cena, não só do online, mas de algumas situações da vida, né? Vou deixar assim como uma reflexão, um momento reflexão já logo pro início. O sair de cena é a forma mais, digamos assim, amorosa, acolhedora, gentil, da gente se reintegrar, da gente atualizar os nossos códigos, as nossas frequências para lidar com a realidade. E eu tenho a sensação de que isso vai ser muito válido para os momentos em que nós vamos viver daqui para frente, pontuado também por esse eclipse. E hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes, apesar de ter colocado aqui um script para trazer o oráculo da semana. Como a gente vai falar brevemente, fazer uma introdução aqui desse eclipse, eu acho importante falar sobre a energia lunar também, porque quando eu começo a sentir muita interferência, seja dessa via metálica, seja da frequência artificial que emana da Lua, esses assuntos eles vão se reorganizando de tal forma que depois eu tenho a necessidade de compartilhar num outro formato. E apesar da gente estar aqui de uma forma leve, descontraída no Instagram para falar do oráculo da semana, depois de 2 semanas ausente no oráculo, reorganizando também a agenda e reestruturando muitas perspectivas de como trabalhar alguns assuntos, eu vou trazer um tema aqui que é tema do nosso maravilhoso portal 4, para quem está lá no Laboratório Curadoria Mercúria. E esse tema aqui diz respeito à energia então da Lua. Quando a gente vai falar da Lua, primeiro, regendo o nosso mapa astral, a gente tem essa categoria, esse conceito de que a Lua é onde está a nossa representação do feminino, é onde estão as nossas emoções, é o nosso lado mulher. A Lua, dentro do mapa, regente do signo de Caranguejo, tem toda uma camada sagrada, ritualística, maternal que envolve isso. Isso é como se fosse assim uma película de algo muito, muito mais profundo. Como a gente entende a Lua, e não somente a Lua, mas também outros satélites luminares, astros, asteroides, planetas. Como a gente entende essa parte simbólica,
é a forma também como a gente vai moldando a nossa vida. Entendendo mais ou menos de astrologia, a gente molda a nossa vida, as nossas experiências, de acordo com aquilo que a gente acredita. E uma das frequências mais diretas que moldam as nossas experiências, porque atua no nosso campo emocional, é essa frequência lunar. Então ela é, digamos assim, inegável, incontestável de que há impacto, que há influência. Quando a gente vai olhar para toda a dinâmica biológica do nosso planeta e da estruturação do nosso corpo, a gente entende sim que tem um impacto, né, desse campo eletromagnético. E essa não é a questão, porque os animais eles vão receber essa frequência e vão alterar o seu comportamento. As águas vão receber essa potência e vão oscilar e gerar comportamentos distintos. E essa questão do registro também da lua ao longo de todas as ritualísticas dos povos muito antigos, e vamos colocar aqui como uma base de calendário dos celtas, tudo isso foi trazendo esse simbolismo do feminino, da deusa, mas muito distorcidamente chega até nós nos dias de hoje como um símbolo de adoração, né? Como se fosse realmente aonde está o nosso objeto de devoção. E ao longo de toda a minha trajetória, com o trabalho com mulheres, com astrologia, com o tarô, com as pesquisas energéticas, tem uma causa, tem um motivo de, justamente por ter participado e ter interagido e ter feito também muitas vezes essa leitura superficial, de hoje haver essa necessidade de trazer esse tema para dizer, gente, tragam uma atenção e questionem essas informações astrológicas que chegam até você, principalmente baseado nessa frequência lunar, nessa frequência de que o feminino está voltado para a ciclicidade lunar. Porque aí há realmente todo um arsenal de recursos de manipulação que não é fácil de ser compreendido, mas quando você vai conectando os pontos, você vai percebendo que se o que molda a nossa vida e as nossas experiências é aquilo que a gente acredita, e essa base é uma das crenças, aí vai contra tudo que eu realmente observo como fundamento da gente estudar a astrologia, a gente entender como funciona a astrologia para que nós deixemos de ser programados por ela, e esse é o grande paradoxo. Então, saibam que quando eu saio de cena, como esse recurso de uma forma gentil de reintegrar, é porque eu amo fazer esse trabalho com astrologia e com o tarô e com as terapias energéticas, mas de vez em quando é muito difícil lidar com toda a contaminação que esses assuntos carregam. Então, para eu conseguir continuar fazendo esse trabalho, eu preciso falar de alguns temas para que vocês entendam que existe esse paradoxo também, e vocês também podem não entender, mas eu parto dessa premissa de que a astrologia ela tem uma grande função aqui nesse trabalho da Mercúrio, que é a gente entender para conseguir sair dessa programação. Que a astrologia, ela também é um sistema, e quanto mais a gente entende, mais recursos a gente tem para não ser manipulado por tudo que acontece no céu, para não ficar numa escravidão cíclica, num padrão, como se isso fosse um tipo de conexão. E isso acontece muito com esses ritmos lunares. Então, a Lua sendo um satélite artificial, e isso eu realmente só vou abrir
de uma forma onde a gente possa explorar o como, o porquê e de onde vem essa história, não por aqui, mas colocando aqui essa informação, a gente entende que a Lua ela tem uma barreira de frequência. Ela tá ligada a essa matriz de controle. Então é muito interessante as pessoas que falam tanto de aprisionamento na matrix, dessa matriz de controle, de buscar caminhos para a autenticidade, não entender que essa barreira de frequência é um campo, como todo esse campo que a gente vive aqui, invisível aos nossos olhos, mas extremamente impactante aos nossos corpos sutis. O corpo biológico, essa relação com a menstruação, a gestação, a menopausa e todos os ciclos que são ditos lunares, isso é só uma camada. Agora, o impacto nos nossos corpos sutis, a forma como a informação chega, como a gente pensa, como a gente se comunica, como a gente sente, como isso se desdobra, digamos assim, espiritualmente, que é de forma mais sutil, essa energia, ela vai entrar sempre, ou seja, ela vai ter o seu primeiro acesso, essa energia lunar, ela vai ter o seu primeiro acesso afetando a área do nosso cérebro que é chamada de cérebro reptiliano. E também tem um motivo para ser chamado assim. Então, isso faz com que a gente vivencie as coisas, mas vivencie as coisas a partir dessa sobreposição dessa energia, dessa matriz, que altera a nossa percepção de tempo e de espaço. Então, entende por que eu falei sobre sair de cena uma forma mais tranquila da gente reintegrar algumas informações? Porque tudo que está conectado com essa informação lunar vai alterar nosso campo de percepção. Então, essa energia, essa frequência, ela chega e ela faz como se fosse essa sobreposição numa informação. Você olha para as situações e você pode achar que você está entendendo, mas na verdade é uma camada de percepção que foi instalada, uma programaçãozinha instalada, e isso altera a nossa relação com o tempo e espaço a todo momento. Isso faz com que a gente vivencie cada vez mais essa matriz de controle, essa programação coletiva. Então, essas frequências eletromagnéticas aqui da comunicação, da tecnologia, do online, são mapeamentos sensoriais. São formas, a gente pode ver, né, pelo conteúdo que a gente recebe, pelos acessos que a gente faz, como tudo isso vai sendo computado e graficamente, holograficamente, vai criando uma estratégia para você vivenciar e receber determinados tipos de informação, encontrar determinadas pessoas, estar em determinados lugares, se relacionar com o tempo e espaço a partir desse mapeamento sensorial. Você não consegue administrar quais são as emoções que vão passar por você enquanto você está rolando a tela. Você está vendo um vídeo de um cachorrinho fofo, depois você está vendo uma tragédia, depois você está vendo alguém que você gosta, depois alguém que você não queria ver, e aquilo ali vai criando esse campo de contaminação e numa espiral descendente, trazendo um padrão de comportamento. Então, essas programações de controle que são ativadas no nosso neocórtex, no nosso cérebro, vão ser ampliadas por essas informações que são geradas lá fora. Por que falar disso agora, diante de um eclipse? Porque a gente vai ser cada vez mais induzido a pensar apenas aquilo que está desenhado por essa matriz, principalmente agora lidando com esses grandes conflitos mundiais de uma forma onde isso é cada vez mais empurrado para que você compre um lado e para que você fique na programação de pensar sobre isso a todo momento, sem conseguir colocar o seu milagre, o seu melhor, o seu propósito, a sua essência naquilo que você está fazendo no seu dia, porque aí você vai se desconectando da realidade
daquilo que você vivencia nas suas rotinas para fazer parte apenas e desse reforço, desse controle mental e emocional que tem as suas bases de programação exatamente na Lua. Então, se essa informação chega parecendo uma grande viagem, uma coisa simplesmente sem noção, sem fundamento, tá tudo certo também, é só um contexto aqui onde faz parte do Amar Cura e eu não quero me cansar mais tendo que falar da Lua como se fosse uma coisa fofa e super feminina e que a gente tem que acompanhar, porque não é bem assim. Então, essa descrição aqui dessa barreira de frequência da Lua, ela é um campo magnético artificial que emana desse satélite artificial e tem um posicionamento estratégico para a gente se desconectar do Sol a partir de todo um sistema holográfico criado para que a gente não tenha acesso a essa visão solar, ou seja, a visão real da luz, das coisas na frequência onde elas acontecem. E isso é uma questão assim que dentro da linha do tempo da humanidade foram implementados vários dogmas e várias religiões para reforçar cada vez mais isso, remontando essa ideia de que é mitologia, são deuses do passado, são antigas tradições e depois vem todos os processos e acontecimentos dentro da linha do tempo para reforçar esse tipo de padrão. Então agora a gente vai ter esse momento para enxergar isso ou não, buscar saber, buscar entender, buscar estudar ou não, porque essa é a questão. Todas as escrituras sagradas ou livros muito antigos relacionados a esses saberes que são considerados esotéricos e hoje em dia teorias de conspiração, eles estão numa linguagem hermética porque eles atuam numa frequência. Você pode pegar o mesmo livro e você tá naquele capítulo que é como, né, um salmo e você pode estar lá no Apocalipse. Então tudo isso é frequência. Os capítulos da nossa vida a gente vai moldando através de frequência, daquilo que a gente se conecta. Se eu quero transformar essa realidade num inferno porque eu me permito ser moldada por frequências, por ansiedades, por velocidades que não são minhas e não me correspondem, e eu fico aqui como um ratinho de uma ratoeira, de uma coisa doida, ou eu olho para a qualidade de liberdade que eu posso ter a partir do meu acesso a essas informações. Então, se essa é a questão, a qualidade de liberdade, a qualidade de escolha, ela tá sempre em como a gente se sente em relação a gente mesmo. Então, quanto mais limpa é a nossa percepção, mais rápido a gente consegue intuir se aquela informação faz sentido ou não. Quanto mais eu tenho e exercito essa minha liberdade de escolha, por menor que seja o nosso livre-arbítrio real diante dessas holografias, mais a gente consegue interagir com o mundo, com essa realidade, sem ficar interferindo e se deixando interferir a todo momento. Isso é uma forma da gente entender como a gente tem sim a capacidade e a grandiosidade de manifestar aqui, nessa vida, na Terra, nessa dimensão, dentro do contexto familiar que a gente veio, dentro da história que a gente experiencia como nós mesmos, essa realização, esse algo maior que está por trás de todos os dogmas, por trás de todas as religiões e por trás de todas essas barreiras de frequência que a astrologia coloca como determinista e como toda a nossa dinâmica para falar de previsões, de perspectivas a curto prazo, gira muito em torno desse emocional da Lua. Você vai se sentir assim, porque a Lua tá nesse lugar e ela tá fazendo essa conversa assim. Então,
Para esse momento pré-eclipse, é extremamente importante a gente começar a trazer essa percepção para o lugar interno, para ir fazendo esse esvaziamento do coletivo, justamente para ter uma contribuição mais relevante com esse coletivo, para poder fazer diferença num ambiente caótico, para poder fazer a diferença nas relações, se esvaziar dessas interferências que atuam dentro do nosso campo eletromagnético. Então, esse ir para dentro é uma forma da gente começar a entender que na velocidade então que as coisas estão sendo colocadas para acontecer, a gente vai usar essa informação para criar pedidos, para manifestar no coração aquilo que a gente quer começar a exercitar e a vivenciar como uma contra-informação. Eu uso todo esse aparato metálico aqui para conseguir falar daquilo que eu realmente trabalho, experiencio e entendo da astrologia, do tarô e de como essa dinâmica acontece aqui para a Mercúrio. Então, eu estou fazendo uma contra-informação. Se isso chega para um determinado número de pessoas ou para um determinado grupo, isso se encarrega, essa energia se encarrega por conta. Eu não vou fazer um trabalho de manipulação e de um marketing agressivo para isso chegar, porque eu tenho a verdade e eu quero convencer vocês de que a forma como eu trabalho é a melhor. E é exatamente assim que a gente vai criando outras situações na vida. A gente cria e manifesta de uma forma aonde a gente entenda que essa interação sem interferência é que dá fluxo e que limpa as nossas percepções. Então, nessa semana, a gente tem, entrando aqui nesse calendário, então, astrológico, a gente tem o que é chamado de eclipse solar anular, porque fica aquele anelzinho ali, não é completo, ainda tem aquele anelzinho. E esses eclipses solares, eles sempre acontecem durante a fase lunar nova. Então, vai ser um eclipse que vai ter visibilidade, principalmente aqui norte e nordeste do Brasil, então afeta ainda mais, porque fisicamente, quando essa projeção holográfica acontece, esse impacto que eu acabei de descrever sobre as interferências no campo eletromagnético lunar, eles são mais visíveis também. Esse eclipse vai acontecer visivelmente num lugar onde a gente já está tendo problemas de seca, então os conflitos estão relacionados também a isso. E quando a gente vai olhar para esse momento pré-eclipse, ou seja, já foi a última semana e agora essa semana até o dia do eclipse realmente, que é no dia 14, que é no sábado, a gente vai estar remodelando e reorganizando através das nossas sensações aquilo que estava conectado com os eixos, com os eclipses que aconteceram lá em abril e maio. O último eclipse solar aconteceu no signo de Áries no dia 20 de abril. Lembra qual era o tema que estava sendo trabalhado com algum tipo de ênfase ali em meados de 20 de abril? E depois a gente teve esse eclipse lunar em Escorpião no dia 5 de maio. E agora a gente vai ter o eclipse lunar no dia 28 de outubro em Touro. Então, o que esses eclipses trabalham? Dois eixos. O eixo Áries e Libra, que são os eclipses solares, e o eixo Touro e Escorpião, que são os eclipses lunares. Então, esse mês de outubro, a gente tem eclipse solar no dia 14 e o eclipse lunar no dia 28. Durante esse período, existe toda uma dinâmica em que este satélite artificial amplifica frequências que perpassam também por esses trânsitos. Então, todos os planetas que estão em comunicação eletromagnética com a Lua vão ter uma maior ênfase. E aqui a gente tem basicamente
apesar de ser um eclipse com toda essa ênfase e regência de Vênus, a gente tem uma relevância, uma atuação de Marte e Plutão muito intensa, muito até mesmo densa. Então é muito interessante a gente olhar para essa dinâmica, entendendo que a gente vai ter esse tempo para compreender as nossas sensações, as nossas emoções através dos relacionamentos, mas que essa densidade, até ela se harmonizar, ela vai aparecer em situações diante do outro, com algum nível de confusão que já vem reverberando aí dessa época de abril e maio. Esse eclipse solar, ele acontece porque o Sol e a Lua estão no mesmo signo, no mesmo grau. E eu quero até olhar aqui, que eu deixei aberto os símbolos sabianos, porque dia 14 de outubro, às 14 horas e 56 minutos, o Sol e a Lua estão no grau 21 para 22 de Libra. E eu gosto de olhar sempre essa descrição do grau exato em que cai, para a gente fazer essa ponte com o oráculo semanal. Então, olha só, o grau 21 de Libra, a descrição dele é uma multidão no domingo aproveitando a praia. Isso é a parte simbólica desse grau 21 de Libra. Então, o que tem aqui? Esse sentimento individual e coletivo dessa descrição aqui que eu coloquei. A gente precisa estar bem nutrido de natureza, nutrido dos nossos sentimentos, das nossas qualidades, da nossa liberdade de escolha, para conseguir estar no meio do coletivo de uma forma onde a gente realmente atenda às necessidades de estar em coletivo, de estar em grupos, de estar em relações. Então, essa água ali, ela vai tratar de coisas inconscientes. Tenho percebido e recebido relatos e também tido os meus sonhos relacionados a esse inconsciente coletivo, né? Que são sonhos catastróficos, sonhos com muita água, tsunami, enchente, aquela coisa toda que vem assim um mar de informações e que está relacionado a esse grau de Libra que fala uma multidão no domingo aproveitando a praia. Então esse conhecimento do inconsciente, o conhecimento de como as situações operam, o conhecimento de como essa interferência desse satélite artificial amplificador de frequências atua, é extremamente importante para a gente entrar nesse campo de entender se aquilo que a gente está fazendo, se a forma como a gente está se relacionando é uma forma que inclui a finalidade de auxiliar a nossa própria evolução, para que então a gente possa estar com outros seres na nossa vida sem determinadas deficiências energéticas, sem se relacionar por carência, sem estar atuando para buscar esse padrão de validação e reconhecimento nas coisas. Que, sinceramente, é o grande desgosto dos relacionamentos afetivos hoje, né? Que é a situação mais difícil, mais densa para ser harmonizada diante da grande deficiência energética que as pessoas têm, da grande distância e da falta de percepção até da necessidade de se conhecer, de perceber como funciona, do que gosta, como faz, qual é o seu ritmo, qual o tempo e espaço que você ocupa. Então essas situações são muito interessantes para a gente observar que isso aqui vai estar gerando um encontro, uma força para a gente fazer aquele movimento que eu comentei ali de solicitar a si mesmo o que vai querer criar a partir de agora, então. Por quê?
Dentro desse processo do eclipse, a gente tem aqui uma conversa com Mercúrio, tem uma conjunção, ele também vai estar aspectando Quirón. Então, essas feridas, essas deficiências energéticas, essas carências em qualquer espécie aqui, essas necessidades de atenção, essas infantilidades, elas vão vir à tona, vir para a superfície, para que haja realmente uma compreensão da responsabilidade individual em qualquer tipo de relacionamento afetivo, familiar, profissional. Essa responsabilidade individual é que faz uma ponte para que você entenda aqui dentro do coletivo, diante desse coletivo, eu posso fazer isso, eu posso me adaptar dessa forma. Então, o Mercúrio, quando ele faz um aspecto aqui nesse eclipse, ele é veículo, ou seja, vai ter um transporte de informações que até agora estavam disfarçadas, estavam nebulosas, estavam escondidas, estavam sigilosas. O que acontece? Sim, diante de todos os eclipses, é um simbolismo comum dos eclipses revelar aquilo que estava sendo velado. Mas a gente tem aqui essa informação de uma forma mais acentuada, porque vem exigindo realmente essa responsabilidade individual. A gente tem já essa mudança de Vênus, de signo, Marte também. Isso vai passar ali pela casa 8 do mapa do eclipse, ou seja, a sensação que dá é tudo que estava abaixo da Terra, abaixo do nível do mar, abaixo da nossa visão, aquilo tudo que estava sendo encoberto, começa a se revelar e trazer alguns tipos de crise para que seja revisado e antes de harmonizar, que é a qualidade de Libra, antes de passar pela balança, a gente precisa de alguns posicionamentos, que é usar essa energia de Áries. A gente precisa de alguns tipos de adaptação através dessa tensão que surge. Então, esse processo, ele tem já como se fosse uma subida energética aqui no dia 11 de outubro. Acredito que seja isso quando eu passei ali para olhar o mapa. Plutão, que estava até então retrógrado, fica direto. Então, Plutão é esse Hades, este que traz as questões de submundo para a superfície. É aquele que, dentro do nosso contexto de programação ali do mapa natal, ele vai fazer esse trabalho de mostrar as nossas sombras através do outro, ao mesmo tempo de nos trazer algum tipo de poder psíquico que está além dessa realidade, dessa dimensão, para acessar informações que não estão ali. Portanto, esse Plutão retomando o seu movimento direto, ele vai colocar o seguinte: tem situações nas relações onde nós ficamos extremamente vulneráveis, ou situações onde a gente usa uma máscara para comportar aquela dinâmica. Agora, com essa retomada do movimento de Plutão, ele pega essas duas informações e ele é cirúrgico para que sejam feitos os ajustes necessários. Marte também em conjunção com um nodo em Áries, fazendo esse negócio de colocar uma energia de proatividade, de antecipar. Se você já sabe as coisas que estão conflitantes e aonde você está muito vulnerável para uma cilada, aonde você está usando já uma máscara e está desconfortável em colocar alguns pingos nos is, vai exigir essa proatividade, vai exigir essa antecipação, porque essa energia escorpiônica, apesar de ser um eclipse em Libra com uma regência de Vênus, essa energia escorpiônica, essa energia de precisar transformar realmente o veneno em remédio, ela tem uma ênfase. Quero olhar aqui também esse grau 28 de Capricórnio, para essa retomada de Plutão.
Essa descrição aqui do grau 28 diz o seguinte, a descrição dele é um amplo aviário. Então, o grau 28, ele vai falar de sons, né? Esse simbolismo aqui do amplo aviário é quando a gente chega no meio de um monte de pássaros e escuta vários sons. Então, escute essas vozes, escute a si mesmo, escute aqueles alertas de por aqui não, vai por aqui, presta atenção em tal situação, escuta o que está ainda muito barulhento até que comece a ficar mais audível. Então, essas compreensões que vão vir a partir dessa retomada de Plutão, desse movimento direto, vêm através de uma escuta muito afinada, muito afiada. E ali, logo após o eclipse, fazendo todo esse aspecto ali com Plutão, a gente vai ter um final de semana muito com essa probabilidade de ouvir situações que vão fazer a gente repensar, se surpreender muito também, porque aqui durante a semana já tem a quadratura dessa lua com Urano, então as surpresas que se revelam através desse processo de eclipse, onde esse satélite artificial, amplificador de frequências vai colocar através dos outros. Então veja você, as máscaras que você estava usando para se relacionar com determinadas situações e pessoas, veja você o quanto você se vulnerabilizou para se manter ou para tentar se relacionar aqui dessa forma, porque nesse processo todo, aquilo que está na sombra das relações vem como formato de surpresa. É inevitável que a gente se surpreenda. Agora, é totalmente possível, se a gente usa essa proatividade e essa antecipação de fatos, de falar, aqui vai dar merda, então vamos fazer a curva e vamos já ter essa conversa? Vamos antecipar? Vamos pedir as contas? Vamos finalizar a situação? Qual é o movimento necessário que é escorpiônico, que vem lá de dentro, que é intenso, que é denso, que queria ser evitado porque vai mexer na situação, que vai precisar ser feito para que não fique dentro da programação da sombra das relações. O que eu falei lá no início, coletivamente, isso já está sendo totalmente formatado, agendado, para que a gente realmente olhe cada vez mais para a realidade através desse olhar sombrio, desse olhar conflituoso, desse olhar de medo. Então, o que está aqui realmente dentro de um lugar sigiloso, que na intimidade você sabe exatamente aonde precisa atuar, é o que vai estar sendo proposto, principalmente com essa retomada, então, desse Plutão. Então, a gente tem aí um feriado na semana, temos uma semana de movimentos diferentes, mas que não vão poder ser exatamente, integralmente harmonizados agora. E a frase que eu iniciei isso, que foi a frase que me trouxe essa reflexão ali de lidar com essa frequência artificial lunar, lidar com essa frequência artificial aqui deste online metálico, é que sair de cena é uma forma, sim, de reintegrar, da gente atualizar algumas questões, mas diante das relações, os posicionamentos precisam ser antecipados. Se você está sentindo, se vem lá do fundo alguma necessidade diante de alguma pessoa, situação que você sabe e que você intui que vai ter uma surpresa aí, pode colocar isso para ser olhado com mais consciência ao longo da semana. E aí a gente vai para as vias de fato, então, desse oráculo. Muito bem, com a carta
da cura vibracional prática. Olha, ó, essa é a frequência aqui. Essa é a carta do existir. Existir traz a seguinte mensagem: você agora pode parar de lutar, se esforçar e fazer, percebendo que a sua própria presença e a fonte são uma coisa só. E tudo o que precisa ser feito se realizará sem que seja preciso nenhum esforço ou impulso autoconsciente. Por um instante, abra mão de todos os objetivos ou resultados e emerja na ilimitada presença divina. Querer fazer as coisas é uma ilusória visão autocentrada de que o universo realiza tudo por seu intermédio sem que seja preciso nenhum esforço. O sofrimento chegará ao fim quando você deixar de lado a ideia de que existe um eu que está fazendo alguma coisa. Reflita sobre a imagem posterior, essa sensação visual que persiste depois de cessar o estímulo ocasionado pela imagem dessa carta, até sentir o seu próprio ser expandindo no espaço. O surgimento e desaparecimento da grama, da terra, das luas, das estrelas se renovam a cada instante num estado puro de existência. Sempre novo e revitalizado, tudo que é feito pode, portanto, ser compreendido por meio dessa presença espacial inexaurível. Seja simplesmente, visualize e sinta o existir como um estado de comunhão. O existir afirma: a presença do cosmos brilha por intermédio de você. Cure todas as separações aparentes e descubra a eternidade a cada momento. Transforme o impulso e a pressão em pura aceitação da essência do seu ser dentro de você. A afirmação que essa carta traz é: a minha presença é, por si só, completa e me traz realização. Ótima afirmação para a gente lidar com o inevitável dos relacionamentos, principalmente o que vem aí se sobrepondo a essas dinâmicas ao longo dessa semana de eclipse. A minha presença é por si só completa e me traz realização. E aí você pode complementar isso com essa ideia realmente de aceitação das coisas como elas são, né? Se a gente consegue se desapegar de que as relações, seja elas quais forem, precisam chegar em algum lugar, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito mais pura e conectada com a nossa essência, sendo aquilo que a gente é. E eu vou abrir aqui também agora a nossa mochilinha. Baralho cigano trazendo a serpente. Lembra quando a serpente veio? Eu estava lá com um brinco, ela estava como direcionamento. Então é muito interessante quando a gente vai olhar para serpente como essa sobrecarga aqui na mochila. A informação que vem em relação a essa serpente como uma sobrecarga, aquilo que a gente precisa deixar na mochila, é esse caminho que só vai pela terra e se rastejando para coletar algumas informações. E aí entra toda aquela parte de Escorpião em relação ao veneno das relações. Aquilo de ficar realmente como uma cobra enrolada nas relações, nos assuntos, nas emoções. Então, toda essa dinâmica aqui que a serpente, de alguma forma, vai usar para adquirir conhecimento, para conseguir chegar a um inimigo, para conseguir persuadir alguém, é muito importante que a gente olhe como uma forma de sobrecarga também daquilo que a gente está atuando. Porque lembra do que eu comecei, quem chegou depois pode ouvir de novo, ouvir realmente a parte sobre a dinâmica lunar, de
como essa energia feminina, quando a gente olha através da dinâmica lunar, ela é distorcida. E assim é também com a serpente quando ela tá nesse lugar não é nem negativo, mas é de sobrecarga, porque aqui a gente traz esse posicionamento da mochila, né? É uma falta de confiança tão grande em si mesma, é uma falta de honestidade tão grande consigo mesma, que existe é aquela coisa da traição a si mesma, né? Existe uma necessidade de ficar agarrada, de ficar em lugares onde não são compatíveis, aonde você fica sustentando algum tipo de rivalidade, onde você fica de alguma forma indo e voltando das situações, como essa dinâmica para sustentar a máscara ou uma extrema vulnerabilidade. Então, quando a gente entende isso, principalmente diante de uma dinâmica de relacionamentos aqui, esse rastejar pelo chão não vai estar falando como se isso fosse como se a qualidade da cobra aqui fosse negativa, mas vai estar falando que nessa mochila que a gente está carregando, que está sobrecarregado e precisa ser liberado, ela está cheia de emoções rastejantes, ou seja, são coisas muito inferiores, muito aquém da nossa capacidade para se relacionar. E elas são silenciosas, né? Como todo esse processo pré-eclipse, são situações silenciosas, são situações que, se você realmente trouxesse alguns conteúdos, alguns termos, alguns sentimentos, você se expusesse tudo isso, certamente traria alguns tipos de rivalidades abertas, de inimigos reconhecidos ali, porque tem as sombras, tem o ladinho escuro. Então, isso vai gerar uma sobrecarga, porque conectando aqui com essa carta do existir, né? Você não tem que querer fazer as coisas numa visão de que se você não fizer assim, isso aqui não vai ter o resultado esperado. Se você não for lá e resolver e falar, aquilo não vai acontecer. Tirar esse estímulo realmente que vem dessa sobrecarga trazido por essas emoções agarradas, estranguladas, que são essa camada mais inferior da forma como a gente pode se sentir. Bom, por aí que vai essa serpente, essa cobra. E aí a gente tem um direcionamento com uma carta muito diferente no seu sentido aqui. Navio é a carta número 3 do baralhinho cigano. E aqui a gente está no posicionamento de visualizar este navio vindo na nossa direção, de entrar neste navio. Então, estamos em plena transição. Esse processo já é um reforço de mudanças positivas, porque você saindo de um lugar indo para outro gera algum tipo de crescimento. É um reforço da questão das surpresas, que essa semana se encarrega de nos entregar por ressonância daquilo que estamos trabalhando. E, ao mesmo tempo, vai falar da instabilidade dessa viagem, né? Então, é muito interessante a gente perceber que essa instabilidade, ela diminui se a gente consegue lidar com essas emoções inferiores que a gente está carregando. Quanto mais... Sim, Babi, pode ficar tranquila que vai ficar salvo aqui. Quanto mais a gente tá nessa ideia de que a gente tem tudo nas mãos e que tudo depende da gente e enrijecido por conta desse autoenvenenamento, mais instável a gente fica quando chega a surpresa, porque a surpresa vem e tira tudo do lugar. Ela vai mexer na nossa rigidez física, ela vai mexer na nossa rigidez emocional, ela vai mexer na nossa pressão atmosférica, a pressão sobe, a pressão desce. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem essa propensão a carregar mais do que a nossa existência
pede para a gente carregar. Quando a mudança vem, quando a surpresa vem, e a gente tem que estar só com o que nas nossas mãos? Poder de decidir. O poder da porcentagem do nosso livre-arbítrio. Então, essa carta do navio, ela vai estar colocando realmente essa questão de antecipar quais são as situações onde você está se excedendo nas preocupações, onde você está recebendo toda essa interferência desse magnetismo lunar, desse processo emocional que barra a criatividade de fato. E o caminho que esse navio traz é um caminho aonde a gente vai precisar cada vez mais estar em dia diante com o nosso destino, que é crescer, que é evoluir. Dentro da sua vida, do seu sistema, da sua programação, você tem um monte de vias, mas você tem lá o seu processo de ramificação para evoluir, para crescer. E essas surpresas que vêm nessa semana, elas fazem esse ajuste, é por aqui. A gente pode diminuir muitos conflitos se conhecendo, sabendo, olhando para as perspectivas astrológicas, abrindo o tarô, devolvendo informações, a gente pode ter tudo isso. Mas sempre vai ter uma porcentagem de evolução, de caminho evolutivo que a gente precisa percorrer por conta própria, por mais informações que a gente tenha. Porque isso faz parte da experiência terrena. E o navio, ele auxilia nesse trâmite, nesse trânsito, nessa travessia, de uma forma onde a gente entende que isso, querendo ou não, gostando ou não na hora que está acontecendo, entrando no navio a contragosto ou não, é extremamente importante para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente faça algo que realmente seja relevante e tenha sentido para nós mesmos e para o entorno. E aí vamos então para os conselhos do baralho de Maria Padilha. Vamos lá, Aroie, é muito bom terminar sempre com estes conselhos, porque essa frequência de fechamento aqui eu só agradeço. Hoje vieram 3 cartas, puxei uma, puxei 2 e a terceira veio para fechar aqui a compreensão. Então, a primeira carta, passado, amor perdido, pessoa intermediária e surpresas. Para reforçar a situação, o que a gente tem aqui quando a gente olha pro calçudo do passado, para a situação ali? Bom, já tá muito visível quais são as frustrações que se carregam de um passado não tão distante, mas as escolhas afetivas que foram feitas lá atrás, elas estão ainda passando por esse processo de aceitação. Tem muita coisa que aconteceu lá atrás, como já foi dito, seja na família, seja no trabalho, seja no campo afetivo, que a cabecinha, que o coraçãozinho ainda não aceitou. Escolheu, fez, mudou, mas ainda não aceitou. E fica ali se corroendo, porque e se tivesse dado certo, e como seria a minha vida? E se eu fizesse assim? E será que não tem volta? E será que isso? Então, o processo de desmembramento, de desligamento é processo individual de aceitação e de revisão dos próprios valores. Se existe uma pessoa que precisa ser intermediária para isso, neste caso aqui, falando para um público maior feminino, se precisa ser então um homem aqui que faça essa ponte, é só para que veja o tamanho da sombra que se carrega dentro de si e a dificuldade de iluminar esse próprio existir. Porque existir simplesmente parece que não basta até agora. Então vem todo um contexto de existir sem papel de profissional, sem um papel dentro de um status de relacionamento, sem um papel de maternidade, sem um papel de status de qualquer coisa, não está sendo suficiente. Então trabalhe essas sombras dentro destes temas, com coisas que ficaram mal resolvidas do passado, e a pessoa vem essa semana
ela se apresenta, ela volta e você fala, surpresa, já não sou mais a mesma ou ainda me surpreendo porque sou a mesma? As coisas, elas surpreendem quando uma luz se acende. Então, é exatamente essa lâmpada aqui, né? Quando uma luz acende, a gente melhora a visão. Então, às vezes, a surpresa que aquele outro, que aquela situação do passado que foi tão frustrante e mal resolvida, vem e se mostra, é porque já está em tempo de melhora. Nada aqui fica para trás até que fique leve no coração. Besitos. Finalizando esse oráculo semanal, então graças a quem acompanha, graças por estar de volta, esse espaço é bom demais de compartilhar. Até semana que vem.